paz do Senhor a todos. Estou aqui com o tema As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Estarei lendo o livro de Lucas, capítulo 15 em diante, que se diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Jesus, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros cheia de júbilo? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando os fariseus e os escribas murmuram aquela atitude que Jesus teve em se assentar à mesa com aqueles pecadores, às vezes acho que muitos não se assentariam por ser pessoas pecadoras, e ali Jesus faz algo diferente, algo que ele veio fazer, que foi na contramão de muita gente, no qual foi humilde, foi manso, um homem sábio, um homem maravilhoso, que é a pessoa de Jesus Cristo, e surpreendeu aquelas pessoas com aquela atitude. Jesus estava querendo dizer: não sou diferente deles, eu os amo, não é porque são pecadores que eu vou deixar de amar. Mas Jesus, com aquela atitude, eu creio que não somente surpreendeu os fariseus e escribas, mas sim os pecadores. Porque às vezes pensou que Jesus os apontaria, ou até mesmo os julgaria, por ser as pessoas que lhe eram, por não ter Jesus Cristo em suas vidas. Então Jesus, tomando aquela atitude, algo muda naquele lugar. Muito se surpreende e diz: eu não esperava isso. Tanto o lado bom da história, como o lado ruim, que é os fariseus e os escribas julgando em relação à atitude que Jesus teve com aquelas pessoas. E ali Jesus citando 2 exemplos, como o qual quer dizer a mesma coisa, que às vezes a igreja está repleta de membros, cheia de gente, mas Jesus, os olhos dele não está só sobre os fiéis da terra, mas sim daqueles que ainda não aceitou a ele, que ainda não ouviu de falar do amor de Jesus Cristo. Jesus, ele nos ama, o amor dele é incondicional, independente se a pessoa é evangélica ou não. A diferença é que nós temos a salvação garantida a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então, se você não aceitou a Jesus ainda, às vezes você se sente como uma ovelha perdida, nesse mundo perdido, às vezes tentando entender qual é a razão de você estar vivo hoje e qual é a razão de você viver o amanhã e ainda continuar vivendo a sua vida aqui na terra sem saber mesmo qual razão existir. E eu digo a você, a única razão que nós temos aqui na terra viver é aceitar e servir a Jesus Cristo como nosso Salvador e lutar pela nossa salvação, que um dia Jesus vai voltar e aquele que não tiver escrito o nome no livro da vida, esse será lançado no inferno, que é um lugar que foi preparado não foi para nós, mas foi para o inimigo das nossas almas e para os ímpios que não querem ouvir e nem dar crédito à palavra do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você está se sentindo como uma ovelha perdida, está se sentindo sem abrigo, às vezes desprezado por alguém, aí eu te digo, tem alguém muito preocupado com a tua vida e com a tua alma. E essa pessoa pagou um preço muito alto na cruz do Calvário, que foi o sangue de Jesus, que acho que para mim essa foi a maior demonstração de amor para com as nossas vidas, mesmo nós não merecendo isso. Mas o amor de Deus foi tão grande para conosco,
que enviou o teu filho, teu único filho, desceu de um céu cheio de glória, a descer aqui na terra, um homem humilde, que foi pregado na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e ali o véu do templo se rasgou e o contato nosso foi ligado novamente com o Senhor, e é um contato que só será interrompido se nós quisermos. Caso contrário, o Senhor Jesus Cristo estará sempre disposto a nos ouvir, a nos ajudar, a nos ensinar e nos exortar naquilo que precisamos ser corrigidos. Então, não fique aí como uma ovelha perdida. Procure um rebanho. O rebanho é a igreja, o pastor é o anjo da igreja que vai te aconselhar e vai te ajudar, mas sabendo que todos nós somos homens e somos sujeitos à falha. Todo homem pecou. Não há homem na terra que não peque. A diferença é que você se arrependa e peça perdão pelos seus pecados. Mas tem um que você pode confiar, que ele é perfeito, ele é santo, e que na tua boca nunca houve engano. Esse se chama Jesus Cristo. Nesse você tem que focar sempre, se espelhar e confiar somente nele, porque ele é fiel para nos ajudar a vencer as tribulações deste mundo e te ajudar a ser uma joia preciosa nas mãos dele e não ser uma dracma e nem uma ovelha perdida, mas que você seja uma joia nas mãos do Senhor Jesus Cristo quando você o aceitar de todo o teu coração. Estarei falando também sobre o endemoniado gadareno. É um exemplo de vida que não cita exemplos de pessoas, mas sim do adversário da nossa alma, qual não brinca quando ele se diz adversário. É algo que está contra nós. Então estarei lendo o livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 26 em diante, que se diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em lugar casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então ali aquele homem se encontra Jesus possesso de demônios, e a Bíblia relata que esse homem já tentaram prender, colocar em prisões, mas em nenhum lugar aquele homem ficava preso. Pelo contrário, tudo ele destruía, porque estava ali com legiões de demônios, no qual Deus permitiu que esses demônios tivessem esse poder, mas sabendo que ele está no controle de tudo, que onde Jesus chega, algo muda, ali o demônio tem que se prostrar, porque existe um nome que o diabo não resiste e não suporta, que é o nome de Jesus. Então ali aquele homem pede para que não expulse os demônios, mas que passe para aquelas manadas de porcos, porque os demônios sabem que vai chegar o dia do juízo final, que será o dia que será exterminado, que será jogado por terra todos esses laços de Satanás, e ele será jogado no fogo eterno, no qual ficará ali por toda a eternidade. Que ai daquele que chegar a falecer sem aceitar a Jesus, ou até mesmo sabendo quem é Jesus, e ainda endurece o teu coração, sabendo que o fim é do ruim, o fim é amargo e é um tormento eterno. Mas bem-aventurado é aquele que tem um nome escrito no livro da vida, que vai regozijar um céu de ternura, aquilo que homem nenhum hoje pôde imaginar, sonhar e saber o que está nos preparado, que é tremendo, que é lindo, que é maravilhoso, aquilo que está nos aguardando. Então todo final tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Vai da sua escolha e você escolher servir a Deus ou seguir o diabo, que são dois caminhos, não tem termo entre escolher um e o outro. Só existe um caminho que leva à salvação, e o outro, o final é triste, não foi feito para nós, mas para aqueles que não obedecem e para o adversário da nossa alma. Então aquele homem encontra Jesus numa situação tão difícil, um homem que não tinha o prazer de chegar em casa, ter uma família,
de ter um lar, um aconchego, mas pelo contrário, viver em ser poucos lugares, que acho que é a última coisa onde uma pessoa poderia querer estar naquele momento, mas a partir do momento que uma pessoa ela é possessa de demônios, ali ela perde a razão do sentimento, do raciocínio, das suas atitudes, ela sai fora de si e ali algo domina aquela pessoa a ponto de ela não perceber o quanto o diabo às vezes está usando e ela não consegue ver, porque ali ela está cega espiritualmente. Então, a partir do momento que Jesus entra naquela cidade, que os demônios vê quem é Jesus, ali eles perdem para que não atormente, porque já sabiam o dia final deles aqui na terra. Então ali Jesus expulsa aqueles demônios, manda ele para a manada de porcos, e ali aquele homem fica no seu sã juízo, liberto, e ali ele começa a se vestir e viver uma vida digna, um homem que para a sociedade não valia nada, um homem que andava despido, um homem que não tinha, eu penso que não tinha um pingo de valor para a sociedade. Mas a partir do momento que teve encontro com Jesus, algo muda na vida daquele homem. Às vezes você está aí dentro do teu lar, às vezes você tem um aconchego do teu lar, mas a paz de espírito você não tem. Você anda por um lado, anda por um outro, às vezes só anda de carro chique, em lugares maravilhosos, mas a paz não vem e o espírito de perturbação ainda continua e você não entende o porquê disso. E você está sendo assim, tão perturbado, e às vezes você está fazendo coisas hoje que antes você não fazia, e você não entende o porquê que você está fazendo isso, porque o inimigo armou um laço contra a tua vida, e tu ainda não percebeu, às vezes não conhecer o evangélico, ou às vezes porque está cego espiritualmente. Então, tenha uma atitude hoje de fazer um concerto com o Senhor Jesus. Se você está afastado, volta para os caminhos do Senhor. Ah, mas eu nunca nem vi falar de Jesus, não sei como é que eu posso buscar, como é que eu posso ser liberto. Procure uma igreja evangélica que anuncia que Jesus salva, liberta e cura. Aí, querido, você vai ser liberto, você aceitando a Jesus, esse espírito vai sair da tua vida e você vai ter um prazer de ter a tua família novamente nos teus braços, vai ter a paz quando você deitar no teu colchão e vai ter um lar abençoado para a glória de Deus. Aquele homem teve coragem de falar com Jesus, mesmo com os demônios possessos. E quando Jesus chega, não tem demônio que domina, não tem nada que domina, porque o nome de Jesus Cristo é um nome que liberta, salva, é um nome que cura, e diante desse nome não tem demônio que fique de pé. Às vezes você não conhece uma igreja evangélica, mas você conhece alguém que é evangélico. Peça a oração por essa pessoa ao teu favor. E se você puder ir numa igreja, vá, mas não fique se escondendo dentro do teu quarto, achando que isso vai resolver, que um dia vai ser melhor que o outro, se você continuar se trancando dentro do teu quarto. Creia que Jesus Cristo é capaz de te libertar, de te salvar, e não tenha vergonha de pedir oração e dizer o que você está passando, porque quem vai ser mais envergonhado vai ser o inimigo e o adversário da tua alma. E tu será uma mulher livre e será um homem livre daqui para frente, servindo ao Senhor. Ergue a tua cabeça, segue em frente, procure ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é ela que nos edifica, e a partir do momento que nós leiamos a palavra do Senhor e colocamos a nossa fé em oração, ali muda toda a ciência ao nosso redor em relação ao mundo espiritual, porque lendo a palavra e depositando a palavra do Senhor nos nossos corações e tendo fé, porque está escrito aqui, tem poder, porque eu sei que tem, por experiência, digo isso debaixo de toda a convicção que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo, que essa palavra já mudou muito a minha vida, em situações que às vezes eu imaginava que estava apenas lendo, mas a partir do momento que eu comecei a ler e determinei e orei e pedi a Deus com muita fé, algo se fez presente na minha vida e foi algo real. E eu digo com muita convicção que o mesmo Deus que age na minha vida, que já agiu na vida de muita gente, vai agir na tua vida também. Que você possa abrir o teu coração e aceitar a Jesus como teu único suficiente Salvador. E assim, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.